Da série Arrumando Sarna pra me coçar. Eu estava aqui num dia de arrumação e reparei na minha mania de guardar as caixas dos meus antigos e até atuais produtos da tecnologia, especialmente os celulares. Sei que vocês também têm suas manias, então vamos parar de julgamento, por favor. Confesso que até bateu uma nostalgia de ver todas essas caixas e lembrar dos celulares mesmo. Lógico que eu só guardo a caixa, por motivos óbvios, até porque muitos desses celulares já foram repassados para minha família ou estão para um lugar perdido pelo mundo. Enfim, vamos parar de enrolação e falar dos celulares em si e aproveitar para ir lembrando durante o processo. Infelizmente, vou ficar devendo as caixas de dois celulares específicos que eu usei por muito tempo, que são o Galaxy S6 e o Galaxy S9. Aparentemente, meu espírito de desapego bateu mais forte neles, mas óbvio que eu vou comentar um pouco. Só para garantir uma certa organização e não ativar o toque da galera, vou já elencando cada um deles. Aparentemente já fui no automático, separando os celulares em dupla, então, a começar pelo Galaxy S10 Plus e iPhone 11, depois o iPhone 14 e o 14 Plus, e por fim o S25 Ultra e o iPhone 17. Outra menção honrosa vai pro grupinho que eu preferi deixar de lado, que são o iPhone 12, iPhone 15 e o A07. Esses dois iPhones desse grupinho eu nunca usei de fato, mas pedi a caixa para guardar. Já o A07 faz parte de um costume brasileiro, principalmente se você mora no Rio de Janeiro, que é ter o celular do dinheiro. Quem sabe, sabe. Muito antes, inclusive, do S6, que eu considero que é a minha porta de entrada definitiva para essa fascinação por celulares e tecnologia, veio o Sony Z1. Nos meus anos de ensino fundamental, eu tive um professor de língua espanhola que sempre foi apaixonado pelos produtos da Sony. E lembro bem dele perguntando durante as aulas, quando de alguma forma o assunto aparecia, se eu estava ansioso pelo Z1. Inclusive, Tíchero, se você estiver vendo isso, um grande abraço e obrigado pelo carinho, tá? Então, por conta disso, eu fui pesquisar sobre esse celular e era o momento. Lindo demais, com um preto profundo e bordas com uma espécie de alumínio escovado. Fato é que na época eu utilizava um iPhone 4 e fiquei usando por anos e anos, até que chegou a hora de tocar. Não passei no Barra Shopping na minha rotina de explorar a saudosa loja Fenac. Vocês lembram dela? Nossa, tem uma saudade dessa loja. Enfim, na Fenac eu encontrei ele, o Z1, por um preço muito bom até. Acho que uns R$ 1.500 numa promoção relâmpago. E aí de fato começou a minha aventura na tecnologia. Ele tinha uma câmera incrível, era extremamente fino e com uma promessa de conseguir tirar foto debaixo d'água. Difícil mesmo foi achar uma capa para esse celular. Loja nenhuma tinha esse modelo, e eu sou do tipo de time que não tem a tranquilidade de ficar usando o celular sem capa. Acabei achando uma de silicone horrorosa que agarrava na calça toda vez que eu colocava e tirava, então desisti e comecei a usar o celular também sem capa. A bateria aguentava o dia inteiro, mas também nada além disso. Só que chegou a hora de testar a promessa de fotos debaixo d'água também, né? Naquela época, a gente tinha uma piscina em casa, então era um ambiente perfeitamente controlado para isso. A acessibilidade da tela ficava prejudicada dentro da água, o que era esperado, mas ele tinha um botão específico na lateral para poder tirar essa foto no momento. E lá vamos nós, né? Tirando foto, gravando vídeo, até que eu saio da piscina e deixo o celular na mesa e, de repente, ele esquenta e trava. E lá vem o problema. Liguei o celular, não funcionou direito. Deixei imerso no arroz, também nada. Foi quando eu aceitei o destino e enviei o celular para assistência oficial da Sony. Ainda bem que estava na garantia, né? Semanas se passaram, nada de resposta, até que enfim, uma atualização. Eles consertaram o defeito e garantiram que poderia submergir o celular normal, como dizia a propaganda e até dizia na caixa dele. Lógico que no começo eu fiquei nervoso, até com medo de acontecer algo de novo, mas não demorou bastante para eu tentar novamente mergulhar esse celular. E novamente, quando eu tentei, um novo problema. Superaquecendo e travando, e lá vamos nós mais uma vez. Dessa vez, a própria assistência atualizou rapidamente o caso, dizendo que aparentemente era um defeito de fabricação e que iriam fazer um reembolso pra mim. Com uma correção monetária, óbvio, porque passou muito tempo. É triste, óbvio, mas acontece, não dá pra fazer muita coisa diferente. Agora, já com o reembolso em mãos, vão ter que escolher um próximo celular. E num passeio pelo Plaza Shopping de Niterói, eu encontrei o sucessor, de fato, do Z1, que era o Galaxy S6. Provavelmente o celular mais bonito que eu já usei até hoje, até porque eu conhecia o S3, conhecia o S4 e até o S5, mas nenhum deles de fato me chamou a atenção. Já o S6 impressionou. E naquela época estavam fazendo muita propaganda desse modelo, especialmente por conta da versão Edge, que tinha as bordas curvas e tudo mais. Também havia a versão especial dos Vingadores, e apareceu inclusive no filme dos Vingadores Era de Ultron, na cena final, em que a Viúva Negra está recebendo uma ligação usando exatamente esse celular. Mas no geral, era um celular bem legal, o mais fino que eu já usei com certeza, mas isso tinha um preço. Bateria, meu Deus do céu. Pra chegar ao final do dia era preciso ter muito sacrifício, muito macete.
fazer isso e aquilo para conseguir chegar no final do dia em casa sem ele desligar. Eu não vou ficar aprofundando cada detalhe, cada recurso, como se fosse uma análise, já que a proposta é caminhar com vocês pelos celulares e não analisar cada um deles detalhadamente, como se fosse um review, tá bom? Eu fiquei usando o S6 por alguns anos, até que surgiu a oportunidade de trocar pelo S9, e eu aceitei. Sempre tive esse costume de pular mais de uma geração na hora de trocar o celular, para sentir alguma diferença de fato, né, e o dinheiro sendo bem gasto. Com o S9 as coisas já estavam consolidadas. Uma tela que tomava quase todo o celular, o leitor de íris que eu juro que eu usava bastante, design que era mais compacto, tirava ótimas fotos e não engasgava em nada, absolutamente nada, até porque a Samsung estava trocando a antiga TouchWiz pela One UI. Então era uma experiência diferente, nova mesmo. Só que a bateria novamente cobrava o preço mais alto, principalmente com a tela desligada. A impressão era que tinha uma coisa acontecendo. Exemplo maior é quando eu tava no cinema, durante horas, né, do filme, com tudo desligado, nada funcionando em segundo plano ativamente, pensando assim, né? E eu acabava o filme com o celular morno e com menos de 15, 20% de bateria desde que eu comecei. E não tinha nenhum aplicativo rodando. Então essa experiência negativa com bateria, principalmente com uso em segundo plano, me causava muito incômodo, principalmente no celular da Samsung. Dessa vez eu fui com a linha S10 Plus. Já preocupado com a bateria da versão anterior, fui de olho no grandão. Com mais tela, com duas câmeras frontais, com a novidade de elas estarem junto da tela no celular, foi o primeiro celular que eu tive a impressão de ser futurista, de fato. Parece bobeira, mas essa escolha de design importa. Ainda mais no mercado que toda hora um modelo lança exatamente igual ao anterior e parece tudo uma cópia. De fato, foi um celular ótimo e o tamanho extra não me incomodava nem um pouco. Talvez pelo fato de ser um celular bem fino e bem leve. A construção era ótima, processamento satisfatório para qualquer atividade do dia ou tarefa, mas alguns bugs e travamentos aleatórios, além do contínuo gasto de bateria em segundo plano, foram me fazendo desanimar cada vez mais. E pela primeira vez veio o interesse genuíno de trocar. E agora pelo iPhone 11. E isso foi provavelmente o celular que eu mais usei e até hoje tem uma baita nostalgia, até porque ainda tenho ele aqui em casa. Nessa época eu estava muito engajado com tecnologia, acompanhava os principais canais nacionais e internacionais do nicho, Loop Infinito, Canaltech, Tecmundo, Mac Magazine, MKBHD, tantos outros. Então eu estava sempre querendo saber das novidades, do que de fato estava mudando para cada produto. Então eu pude experimentar o iPhone 11 de maneira diferente, até com entusiasmo e leveza. Estava engajado com a customização, com as capas diferentes para o celular, e finalmente o problema da bateria em segundo plano tinha sido resolvido. E a impressão nas ruas era que muitos estavam indo pela mesma escolha, meu modelo, o iPhone 11, e não até o iPhone Pro. É lógico que existiam críticas relevantes. Poxa, uma tela de LCD, sem ser plenamente Full HD, parecia até um deboche. Mas no fim do dia, a gente ignorava, mesmo não devendo ignorar. E confesso que as bordas arredondadas eram bem legais e até mais confortáveis. Gostei tanto desse celular que fiquei com ele até o iPhone 14, agora com várias melhorias. Na verdade, eu usei em curto período de tempo duas linhas da mesma geração. Usei o iPhone 14 e depois o iPhone 14 Plus, que é simplesmente versão maior e com mais bateria e tal. E de fato foi um belo salto, saindo do iPhone 11 no caso. A tela agora é OLED, as bordas são retas, que apesar de não serem tão confortáveis, faziam o celular parecer mais compacto e até menor. As câmeras estavam bem melhores. Foi aquele salto necessário, mas não obrigatório. Agora, salto ainda menos obrigatório foi o mesmo ano subir da versão normal para Plus. E, gente, que diferença na bateria, tá? É claro que tem um preço imenso atrelado a isso, que é estar usando uma raquete de ping-pong no bolso todo santo dia. Nas primeiras semanas é muito desconfortável. Parece que o corpo faz questão de te avisar a todo instante que aquele celular está maior do que deveria. Só que depois de algumas semanas você acostuma e até tem dificuldade de retomar a versão normal. E de fato só mantive o uso do Plus por conta da bateria. E isso vai fazer sentido para vocês logo logo. E recentemente resolvi aprontar de novo. Eu migrei do iPhone 14 Plus para o Galaxy S25 Ultra. E entrei inteiramente no ecossistema da Samsung comprando o Watch Ultra, o Tab S10 Ultra. Então bateu aquela vontade de explorar e conhecer como anda a tecnologia no Android também. Muitos anos usando iPhone me deixaram com a saudade da customização mais completa, como deixar a tela de bloqueio de um jeito bem diferente, ajustar as telas de início conforme o gosto, e tem a sensação de mais fácil uso com qualquer outro dispositivo Android ou até notebook Windows. O S25 foi a oportunidade perfeita para mim. E olha, mudanças da água pro vinho. Primeiro que a drenagem da bateria em segundo plano basicamente foi resolvida pela Samsung, sem aquecimentos ou consumo em tela desligada, né? Finalmente foram resolvidos. A tela agora com 120 Hz também me impressionou muito, muito, muito.
parecendo que tinha manteiga deslizando com o seu dedo, sabe? Gente, faz muita diferença. A velocidade do S25 também me impressionou muito, de verdade, além da experiência com a estrutura em titânio que deu uma energia de refinamento. As câmeras, principalmente as câmeras de zoom, estavam fazendo um trabalho belíssimo, mas eu ainda tinha minhas críticas para a gravação de vídeo. Não parecia tão bem feito quanto a experiência que eu tinha no iPhone, mas é puro detalhe mesmo. Eu usei esse celular por vários meses e vocês já devem estar se perguntando: ah, meu Deus, vai trocar de novo, né? E sim, por um motivo que eu até avisei a vocês que ia chegar: o tamanho. Desde o iPhone 14 Plus, o tamanho me causa incômodo tremendo. E eu não levei isso em conta quando fui migrar para o S25 Ultra. Só que com o passar do tempo foi ficando mais óbvio para mim. No bolso da calça sempre era um sacrifício, todo dia. No jaleco, então, parecia que eu tava carregando uma telha. Agora, seria motivo para trocar de novo? Claro que não. Só que ele surgiu no meio do caminho, o iPhone 17, resolvendo basicamente todas as reclamações que nós, os consumidores e fãs, pedimos por anos e anos. E ainda com uma tela um pouquinho melhor, mantendo o tamanho compacto. Finalmente, a tela de 120 Hz chegou aqui também, a bateria melhorou e o consumo ficou bem mais adequado. As câmeras ganharam melhorias importantes, incluindo até a frontal, e essa Dynamic Island, pelo amor de Deus, que coisa útil no dia a dia. Então era a oportunidade ideal e eu fui, agarrei e não largo. De fato, para ser sincero, acho que é o celular mais completo que eu já usei. Mas pelas minhas demandas mesmo, não pelos critérios gerais que vocês acabam vendo em review, em análise, por aí. Então muitos devem pensar que eu fiz um downgrade saindo do S25 Ultra para o iPhone 17. Mas por isso que a tecnologia é tão divertida. Cada um atende às suas demandas com o celular que precisa. E isso é um pouco do que me atrai na tecnologia, mesmo como entusiasta, de poder caminhar pelo tempo e ver as mudanças das empresas, mudanças dos modelos, os erros e os acertos. Então me contem como é que foi pra vocês, como é pra vocês e quais foram os celulares que mudaram a vida de vocês em termos de entusiasmo, em termos de aderir à tecnologia. Vou ficando por aqui. Até a próxima, galera.